Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius de Abreu e hoje eu finalmente venho apresentar para vocês a nossa primeira edição do Criaturas Fantásticas do Folclore Brasileiro. E nessa primeiríssima edição do Drops Cultural, a gente decidiu falar de uma das figuras mais emblemáticas do folclore brasileiro, que é o Saci Pererê, uma criatura mítica que habita as profundezas das florestas. O menino negro de uma perna só, fumando seu cachimbo e usando sua carapuça vermelha, é famoso por pregar peças e enganar os mortais que cruzam seu caminho. As histórias envolvendo esse personagem remetem ao Brasil colônia e ao sistema escravocrata, quando amas secas e caboclos velhos contavam casos apavorantes de um demônio pernita para aterrorizar as crianças. Essas narrativas, com o tempo, se enraizaram no imaginário nacional. O Saci, com uma variação ou outra em sua aparência e habilidades, está presente no conhecimento popular de todas as regiões brasileiras. Assim como grande parte da nossa cultura, a origem do Saci está relacionada com a mistura de elementos indígenas, africanos e portugueses. Na língua guarani, esse ser mágico derivava de uma entidade chamada Cambai, que em tupi seria o Yaci. Os negros escravizados assimilaram esse ser um tanto quanto traiçoeiro com o Ossain, um filho de Iemanjá com Oxalá, que possui uma única perna, tem poderes de cura e protege os vegetais. Em relação ao folclore europeu, encontramos no Saci características do duende português Fradinho da Mão Furada, o qual usa um gorro vermelho, tem furos nas mãos e entra de madrugada nos quartos pela fechadura, provocando pesadelos naqueles que dormem de barriga para cima. Como a maioria dos seres pagãos, os sacis não são bons nem maus. Eles habitam o coração da mata, amam os redemoinhos e as margens dos rios, odeiam o sol e preferem perambular durante a noite. São gestados por 7 anos dentro dos gomos das taquaraçus ou dos bambus, saindo dali já crescidos e muito inteligentes, portando a carapuça e pitando seu fumo. Vivem por 77 anos, com intensa liberdade, sabendo de tudo e seguindo seus instintos infalíveis. Além dos poderes de invisibilidade, de controle do vento e de cura, eles também possuem o dom da vidência e da adivinhação. Transcorrido o tempo de suas existências agitadas, os sacis transformam-se em orelhas de pau, uma espécie de cogumelo venenoso. Se pensarmos de modo mais abrangente, veremos também como a figura em questão se relaciona com o arquétipo do trickster, recorrente em diversas mitologias e que é mestre em enganar e desobedecer às regras estabelecidas. O trickster foi eternizado na literatura quando Shakespeare escreveu a peça Sonhos de uma Noite de Verão, em que Puck, uma entidade mágica que adora pregar peças, influencia de modo determinante os acontecimentos da trama e causa diversas confusões entre os demais personagens. No século XX, o Saci também adentra o universo literário e ganha maior estrutura cultural, ao se tornar parte da obra de escritores renomados. Em 1921, faz sua estreia literária em O Saci, de Monteiro Lobato, o volume que inaugura o ciclo de narrativas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo que em 1918 o autor lançara um estudo sobre o personagem. Pela ótica do autor paulistano, o pequeno travesso surge como uma criatura para quem nada é impossível e que acende a imaginação do menino Pedrinho. Décadas mais tarde, em 1959, o cartunista Ziraldo inicia a publicação de A Turma do Pererê, o primeiro quadrinho brasileiro totalmente colorido, protagonizado por uma versão bem-humorada e benéfica do Saci. Porém, a revista foi suspensa em 1964, com a ascensão do regime militar, cujos agentes da censura reprovavam a veiculação desse tipo de material para o público infanto-juvenil. Mais recentemente, na série Cidade Invisível, produzida pela Netflix, o Saci ganhou mais uma releitura. Interpretado pelo ator Wesley Guimarães nessa nova roupagem,
Ele transita pela Lapa e por outros cenários degradados do Rio de Janeiro, tendo uma prótese no lugar da perna que lhe falta e usando uma bandana vermelha ao invés da carapuça. Isso demonstra como esse ser sobrenatural, além de muitos outros aspectos do folclore brasileiro, contém imensas possibilidades criativas e não pertencem apenas a um passado longínquo. O legado cultural é dinâmico e possui fortes ligações com o presente, estando aberto a revisitações e oferecendo um manancial inesgotável de histórias, surpresas e modos de enxergar a beleza e os mistérios do mundo. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro Drops Cultural sobre as criaturas fantásticas do nosso folclore. E a gente espera de verdade que você tenha gostado e aprendido bastante. Mas antes da gente terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Você faz alguma ideia de qual que vai ser o personagem do próximo episódio? Qual que é o seu chute? Coloca aqui nos comentários e volta no sábado para descobrir.